que algumas pessoas dão certo vendendo produtos digitais e algumas pessoas não? Tem várias respostas para isso. Muitas respostas. Tem uma resposta muito teórica, que eu vou falar primeiro ela, e depois a gente vai falando de um monte de resposta prática para quem estiver de casa conseguir se identificar. A resposta teórica é muito simples. Para você vender um produto, você precisa de 3 pilares. Audiência, então você ter alguém que está ouvindo o que a gente está falando. Você ter um produto, então você consegue oferecer de fato algo, seja como afiliado ou produtor, você consegue oferecer alguma coisa. E a oferta, que é a forma que você está oferecendo aquilo para alguém. Quando essas 3 bolinhas se encaixam, uau, vendas. Não tem como. Aí você aumenta a audiência, aumenta o produto, aumenta a oferta. Então, quero vender mais, vou fazer mais um produto. Não estou conseguindo vender mais, vou aumentar a minha audiência. Tudo isso é o que faz um produto digital rodar dentro da Hotmart. E geralmente, quando a gente está analisando os negócios que não estão dando certo, ele está falhando em algum ponto. Ou o produto já está morrendo e ele não está conseguindo cuidar bem dos clientes dele, ou a audiência dele está fraca ou muito pequena, ele precisa escalar a audiência dele, ou a oferta está ruim, preço, o jeito que vende. Já peguei gente que estava vendendo curso, fez todo um webinário com um monte de gente, todo mundo engajado, chegou na hora do pitch, a pessoa esqueceu e fechou a live. Nossa. A pessoa esqueceu de fazer a oferta. Né? Caraca. Isso aí já aconteceu. Então, esses são os 3 pontos. Por que alguém não vende? Não, eu tenho mais um. Diga. Porque a pessoa desiste. E aí, vamos a esse ponto. Até você entender esses 3 caminhos, você precisa aprender uma série de coisas. Eu gosto de falar isso porque em algum momento foi instituída a ideia que digital era fácil. Ganhar dinheiro fácil na internet. E agora eu vou falar não como Léo, vou falar como Hotmart aqui. A gente não pode validar esse discurso. Nunca foi fácil, sempre foi democrático. Isso é de fato gente que teve pouco estudo e teve que aprender do zero. Gente que teve muito estudo e também teve que aprender do zero. Todo mundo consegue. Mas não é fácil. É muito aberto para um monte de gente. Mas até Existe hoje... uma- Até hoje falam que é caixa eletrônico, né? Tipo, falam. Existe uma curva de aprendizagem aí, Exato. né? E essa curva de aprendizagem, que é aprender essas bolinhas, que é o importante. Então, quem dá certo, geralmente, vamos pegar os casos de gente que dá certo muito rápido. Ou ela deu uma sorte dela conseguir pegar uma audiência, e aí o que acontece quando a gente olha os números? Essas pessoas que escalam muito rápido, sem entender essas bolinhas. Ela dá essa sorte, ela vende e ela cai. Ela vende e ela cai. Ela vende e ela cai. Quem está há muito tempo entende o jogo, fala, agora eu tenho que melhorar isso, fazer aquilo, e ela está testando o tempo todo. Então, para deixar mais claro possível, a pessoa que dá certo na Hotmart é a pessoa que repete esse jogo de melhorar audiência, oferta e produto várias vezes. E aí, é como qualquer outro negócio. Às vezes, você vai dar a sorte de acertar de primeira. Às vezes você vai demorar um tempo. Se eu não me engano, eu acho que estava conversando com o pessoal, por curiosidade, eu precisava de um dado para explicar quanto tempo uma pessoa leva para fazer R$1 milhão. A gente tem esse dado dentro da Hotmart, mas esse não era um dado que falava a verdade, porque como a gente tem muita gente, acabava maquiando. Eu fui perguntar para as pessoas, e aí eu perguntei quem fazia lançamento. Quanto tempo você levou? Quantos lançamentos você foi fazendo? 5, 7, 10, 11 lançamentos. Então essa pessoa teve uma curva de aprendizado e agora ela consegue fazer um lançamento de R$1 milhão, de R$2 milhões. Então não é que foi fácil. Parece que foi fácil, mas não foi. Tem muita história ali, tem muita coisa para ser contada. Deixa eu te contar uma história. Quando eu lancei, eu não sei se você já viu a fundo da teoria prática, que inclusive tem alguns módulos que eu ensino a mexer na Hotmart, porque, né? Obrigado. Hashtag sou fã. O que aconteceu? Eu já trabalhava desde 2013 e o meu primeiro lançamento foi em 2020, então foram 7 anos depois. E eu lembro que eu
não fiz tráfego, não fiz nada. Na verdade, acho que agora, ontem, que eu fiz pela primeira vez, eu perdi minha virgindade de tráfego. Agora vai ficar viciada. Não vou. Assim, foi uma luta pro Braulio conseguir. Mas é porque... Bom, depois a gente chega nisso. Mas, enfim. E quando eu tava me programando, eu fiz toda uma programação. Então, eu gravei na minha casa, eu editei, eu fiz a página de vendas, porque eu queria mostrar que era possível você faturar milhões com o que você tem em casa. E eu fiz mais uma coisa. Eu fechei o carrinho antes de chegar perto de 1 milhão. E foi em 2 horas. Eu bateria 1 milhão. E aí, depois que a gente encerrou o curso, a gente fez alguns encontros pós-curso. Eu falei para os meus alunos, que aí são os xodós. Eu falei, eu fiz questão de não fazer 1 milhão. Porque se eu fizesse, vocês iam achar que é muito fácil. E aí tem aquele ponto, né? Você ficou 13 anos... 7. 2013, né? 7 anos trabalhando no digital. Então... Eu já sabia o que fazer. Você já sabia exatamente o que fazer. Mas as pessoas não enxergam. Eu tava fazendo uma live, naquela época, eu lembro que eu tava fazendo uma live com alguém, e, tipo, alguém virou nos comentários e falou assim, do que ela tá falando? Ela começou ontem. Então, eu acho que é isso. As pessoas, elas usam esse discurso de que é fácil para vender mais. Eu tenho até um jogo de stories que a pessoa pergunta assim, quanto tempo levou até seu primeiro milhão? E aí eu coloco várias fotos. Eu começando a trabalhar no digital, eu prestando serviço, eu limpando luz e tal. Aí eu falei, bom, 7 anos. É isso aí, é tudo. E aí a gente fala, né, dessa dificuldade que às vezes as pessoas não entendem, que você vai ter que aprender algumas coisas. E a gente está aqui para ajudar, a gente tem vocês, a gente tem materiais da Hotmart, a gente tem uma comunidade que se ajuda muito, é muito lindo isso na Hotmart. A gente costuma muito falar que é um mercado que é muito aberto, as pessoas trocam muito, dividem muito. Então, é democrático, mas não é fácil. Não. O grande problema é das pessoas se compararem. Existem as pessoas que estão entrando agora no digital, e elas querem se comparar a grandes players. E esse é o maior erro. Porque quando você está iniciando, você tem que se comparar com esse player que você admira quando ele iniciou também. Então assim, quanto tempo ele já está? Às vezes a pessoa pega e fala assim, pô, mas o cara faz 5 milhões, eu quero fazer 5 milhões. Porém o cara já está há 10 anos produzindo conteúdo no YouTube, no Instagram, já teve essa curva de aprendizagem e se você olha o início dele... Os primeiros lançamentos dele deu R$1.000, 5 mil, 10 mil. Foram muito mais difíceis. E aí, era muito mais difícil por quê? Porque não tinha toda essa galera ensinando como faz isso. Nossa, era muito mais difícil. Entendeu? Muito mais complicado. Vender era um pouco mais simples. A gente tem que ser... Sim. A parte do dinheiro vir, ok, mas até você fazer, tipo, não tinha quem ensinasse. Exato, você tinha que quebrar a cabeça. A gente tinha aqui um lead barato, pra vender era fácil, porém, você não sabia como fazer. E agora você tem muita inteligência ali de como fazer, porém agora as coisas ficaram muito mais difíceis. A régua subiu assim um pouco mais. A régua subiu. Não quer dizer que o pessoal... Essa pergunta o pessoal fala, o mercado acabou? Está saturado. Assim, eu fico um pouco bravo com isso, porque é o mercado de educação. Posso te dar o meu exemplo para você usar? Você pode roubar e falar que é seu. Tá. 25 de março. Você conhece? Conheço. É um monte de loja, uma do lado da outra, todas vendendo as mesmas coisas, pelo mesmo preço, mas se você perguntar para uma pessoa que já foi na 25, ela vai falar, não, aquela lojinha é melhor, tem os melhores produtos. Não tem. Mas eu sempre falo que é um mercado que as pessoas estão aprendendo o tempo todo. Se a humanidade decidir não aprender mais nada, nós falhamos. Falhamos como humanidade. Tipo assim, Deus, manda a arca aí de novo que... Não, e aí a gente tem os números, a gente fala, óbvio que você tem muito mais concorrente, óbvio que as estratégias têm que ficar um pouco mais refinadas, a gente fala de preço do lead, né, que é quando você compra um contato de uma pessoa, fazer anúncio na internet, você conseguir a atenção daquela pessoa, tudo isso ficou um pouquinho mais difícil. Mas a gente pega o dado da Hotmart, a gente olha lá, sempre tem compradores crescendo em 2 dígitos. O que isso significa? Sempre tem novos compradores na Hotmart. Um crescimento muito alto, principalmente depois da pandemia. A gente teve muitos desafios na pandemia,
mas ao mesmo tempo a gente teve uma abertura de gente que nunca tinha comprado um curso online, falando, olha, dá, é bom, eu consigo ter um resultado incrível, eu consigo uma liberdade, e aquele preconceito que algumas pessoas tinham, meio que tá acabando, porque naquele momento era o que tinha pra fazer. Não, mas eu ainda vejo um pouco de preconceito, mas eu acho que isso é culpa dos players. Porque eles, tipo, eles prometem um ouro 18 quilates e eles entregam uma bijuteria bem barata que tá preta no dia seguinte. Mas isso aí, Ju, é o que a gente tem notado. Qual que é o próximo passo? Então a gente teve fases no mercado, né? A gente teve uma fase que era muito esse vídeo de tela branca, com um botão que aparecia depois. A gente teve uma fase onde só tinha a opção de lançamento. Depois a gente começou a ter a inserção do perpétuo, assinatura vindo muito forte nesses últimos anos. Agora a gente está indo para um outro nível, que é uma geração de comunidade, uma geração de valor mais forte. Então a gente fala de esteira de produto, que é ter mais de um produto, de ter um relacionamento com o cliente, igual você já vem batendo muito na tecla, né? Eu tenho que pensar no meu cliente. Hoje eu não vejo um negócio saudável se o cliente não presta atenção no cliente dele. É muito difícil a gente ver um grande produtor na Hotmart que está lá vendendo muito e ele não está fazendo um pós-venda incrível, ele não está fazendo um trabalho de sucesso do cliente. E isso funciona até para o cliente pequeno. O que acontece quando um cliente chega para mim e fala, Léo, meu lançamento flopou. O que é flopar? Porque assim, não adianta falar gíria que os velhos não entendem, eu não entendo. Meu lançamento foi um fracasso, vamos supor. Qual fracasso que foi? Eu vendi só 10. Nossa. Eu falei, olha, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar essas 10 pessoas, você vai colocar ela debaixo do seu braço Potinho. e você vai cuidar delas como se fossem seus filhos. A galinha, né? Porque essas 10 pessoas vão ser responsáveis por você conseguir 1000 clientes. E aí, isso é uma coisa que eu falo com todo mundo, até gente fora do mercado. A gente fez uma palestra para as empresas que estavam concorrendo para serem investidas pela Hotmart. E aí eu falei sobre como que a Hotmart cresceu, e tem uma história que foi antes de eu chegar na empresa, que eu acho muito emblemática, assim. Tem um post lá no blog da Hotmart, que o JP conta do primeiro afiliado que fez R$4.000. Pouco. Se a gente for parar para pensar em termos de Hotmart hoje, é muito pouco. Mas se a gente for pensar na realidade do Brasil, tem muita gente que não tem nem metade disso para viver. Mas na época, R$4.000 era muito dinheiro. Uhum. E esse post contando a história foi o Rafael Seabra. Não sei se vocês conhecem. Ele fez esses R$4.000 como afiliado. O Jota, que é o fundador, escreveu essa história. Esse post deu uma mini viralizada na comunidade de empreendedores. Foi o primeiro boom de clientes da Hotmart. Agora eu fico pensando, imagina se o fundador da empresa não tivesse prestado atenção naquele cliente, escrito a história dele, transformado aquilo em case, aquilo gerou aquele primeiro boom, se a gente teria hoje 1.700 funcionários, esses mais de 150 mil produtos. Provavelmente não.